Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Miséria e Louca Obsessão. IN. Quando você olha para o abismo também olha para você. FN. Riedrichiet. 1. Número 1 sussuar fã o merror ou umem estes sons, mesmo em meio à névoa. 2. Mas às vezes os sons, e a dor, sumiam, e então só havia névoa. Ele se lembrava da escuridão, trevas sólidas antes da névoa. Aquilo significava que ele estava fazendo progressos? Faça-se a luz, ainda que nevoada, e a luz era boa e tudo mais. Aqueles sons tinham existido nas trevas. Ele não sabia responder nenhuma daquelas perguntas. Fazia sentido perguntar? Ele também não sabia dizer. A dor ficava em algum ponto sob os sons. A dor ficava a leste do sol e a sul de seus ouvidos. Isso era tudo que ele sabia, por um período que pareceu muito longo, e portanto era, já que a dor e a névoa turbulenta eram as únicas coisas que existiam. Aqueles sons foram a única realidade exterior. Ele não fazia ideia de quem era ou onde estava, e não se importava em descobrir. Queria estar morto, mas em meio à névoa repleta de dor que preenchia sua mente como uma tempestade de verão, ele nem mesmo sabia que desejava a morte. À medida que o tempo passava, ele se deu conta de que havia períodos sem dor, e que estes vinham em ciclos. E pela primeira vez desde que emergira das trevas totais que tinham precedido a névoa, ele teve um pensamento que existia a parte de qualquer que fosse sua presente situação. O pensamento era sobre um mourão rachado projetando-se da areia em Reverie Beach. Seus pais o levavam frequentemente a Reverie Beach em seu tempo de criança, e ele sempre insistira para que estendessem a canga onde ele pudesse ficar de olho no mourão, que lhe parecia a presa protuberante de um monstro soterrado. Ele gostava de sentar e observar a água subir até cobrir o mourão. Então, horas mais tarde, depois que os sanduíches e a salada de batata tivessem sido comidos, depois que as últimas gotas de refresco tivessem pingado da grande garrafa térmica do pai, pouco antes de a mãe dizer que era a hora de guardar as coisas e ir para casa, a ponta do mourão apodrecido começava a despontar outra vez. A princípio rápida e timidamente em meio às ondas, então cada vez mais nítido. Quando o lixo tivesse sido acondicionado no grande tonel com o estêncil do lado, quando os brinquedos de Pauli tivessem sido recolhidos. Esse é o meu nome Pauli, eu sou Pauli, e hoje à noite a mamãe vai passar óleo Johnsons nas minhas costas, pensou ele, dentro da nuvem de tempestade onde agora vivia. E a canga tivesse sido dobrada. O mourão já estaria quase completamente exposto e os lados negros lisos de lodo seriam cobertos por borrifos de espuma e vapor d'água. Seu pai tentará explicar que se tratava da maré, mas ele sempre soubera que era o mourão. A maré ia e vinha, o mourão permanecia onde estava. Apenas que às vezes não dava para vê-lo. Sem o mourão não havia maré. Essa lembrança circulou e volteou, enlouquecedora feito uma mosca gorda e lerda. Ele tateou em busca do que aquilo significava, mas por um longo tempo os sons o interrompiam. Fonley e tu o do número ou às vezes os sons paravam. Às vezes ele parava. Sua primeira lembrança realmente nítida do agora, o agora fora das névoas turbulentas, foi sobre parar. A súbita percepção de que ele não conseguia mais respirar, e que isso era certo, isso era bom, uma maravilha, na verdade. Ele podia aguentar alguma dor, mas já estava mais do que suficiente e ele estava feliz de estar encerrando os trabalhos. Então uma boca fechou-se sobre a dele, uma boca inconfundível de mulher, apesar dos lábios duros e secos, e o sopro dessa boca invadiu a sua, descendo pela garganta e inflando seus pulmões, e quando os lábios se afastaram, ele sentiu o cheiro de sua carcereira pela primeira vez no sopro que ela forçara para dentro dele como um homem forçaria parte do corpo para dentro de uma mulher relutante. Um fedor nauseante de biscoitos de baunilha, sorvete de chocolate, molho de galinha e doce de pasta de amendoim. Ele ouviu uma voz gritando: mantenha a praia limpa, respira, praga. Respira, Paul. Os lábios dela cobriram os seus outra vez. E novamente o sopro invadiu sua garganta. Um sopro como a rajada fria e úmida de vento que segue o metrô, sugando folhas de jornal e papel de bala. Os lábios se afastaram e ele pensou: pelo amor de Deus, não deixe sair pelo nariz. Mas não pôde evitar. Ó fedor, isso fede, essa porra. Respira, desgraça. Gritou a voz sem rosto, e ele pensou: sim, pode deixar, faço qualquer coisa, só por favor pare com isso, não me infecte mais. Antes que ele tentasse respirar, os lábios dela cobriram os seus novamente, lábios secos e mortos como tiras de couro salgado, e ela o estuprou soprando forte o ar para dentro dele outra vez. Quando ela afastou os lábios, ele não a deixou expirar, mas soprou com força e puxou um grande gole por conta própria.
Então soprou, esperou que seu peito, que ele não conseguia ver, subisse sozinho, como fizera por toda a vida sem ajuda. Seu peito não se moveu e ele se forçou a puxar outro gole gigante de ar. Então voltou a respirar sozinho, e começou a fazê-lo o mais rápido possível para expulsar o cheiro e o gosto dela. O ar normal jamais tivera um gosto tão bom. Ele começou a afundar em meio à névoa outra vez. Mas antes que o mundo envolto em sombra sumisse de vez, ele ouviu a voz da mulher murmurar: "Ufa, essa passou perto." Não perto bastante, ele pensou e adormeceu. Ele sonhou com o mourão, tão real que era quase possível estender o braço e deslizar a palma sobre a curvatura rachada verde e negra. Quando voltou ao estado anterior de semiconsciência, conseguiu estabelecer a conexão entre o mourão e a situação atual. Tudo pareceu vir flutuando até seu alcance. A dor não vinha em ondas como o mar. Aquela era a lição do sonho, que era na verdade uma lembrança. A dor apenas parecia ir e vir. A dor era como o mourão, às vezes coberta e às vezes visível, mas estava sempre lá. Ele sentia-se vagamente grato quando a dor não o acossava no fundo do abismo cinzento e enevoado, mas já não se enganava, a dor ainda estava lá, esperando para voltar. E não havia apenas um mourão, mas dois. Os mourões eram a dor, e parte dele já tinha entendido há muito tempo, antes que o restante de sua consciência percebesse que sabia. Os mourões fraturados eram suas próprias pernas fraturadas, mas ainda se passaria muito tempo até ele finalmente conseguir romper a camada de saliva ressequida que selara seus lábios e gemer: "Onde eu estou?" Fede para a mulher que sentava ao seu lado na cama com um livro nas mãos. O nome do homem que escrevera o livro era Paul Sheldon. Ele reconheceu o próprio nome sem surpresa. "Sidewinder, Colorado", respondeu a mulher, quando ele finalmente conseguiu perguntar. "Meu nome é Anne Wilkes. E eu sei", disse ele. "Você é minha fã número 1. "Sim", respondeu ela, sorrindo. "É isso mesmo que eu sou." 3. Trevas. E então a dor e a névoa. Então a percepção de que, embora a dor fosse constante, ela às vezes sumia em uma trégua incerta que ele supunha ser alívio. A primeira lembrança verdadeira, parar e ser estuprado de volta à vida pelo sopro fétido da mulher. A próxima lembrança verdadeira, os dedos dela empurrando algo para dentro de sua boca em intervalos regulares, algo como comprimidos para a gripe. Mas como não havia água, eles apenas ficavam parados na boca, e quando derretiam havia um gosto incrivelmente amargo que lembrava um pouco aspirina. Teria sido bom cuspir fora o gosto amargo, mas ele sabia o que era melhor para si, pois era o gosto amargo que trazia a maré alta para cobrir o mourão. São ok, são 2, tudo bem, se acalme quietinho, shhhhhh, fazendo sumir por algum tempo. Essas coisas apareciam a intervalos bem espaçados, mas então, quando a dor principiou não a retroceder mas a se erodir, como o mourão em Reverie Beach já devia ter se erodido, pensou ele, já que nada é para sempre. Embora a criança que ele fora pudesse achar graça de tal heresia, as coisas externas começaram a se intrometer mais rapidamente até que o mundo objetivo, com sua carga de memória, experiência e preconceito, finalmente se restabeleceu quase totalmente. Ele era Paul Sheldon, que escrevia 2 tipos de romance: romances bons e romances campeões de vendas. Tinha se casado e divorciado 2 vezes. Fumava demais, ou tinha fumado antes disso tudo, o que quer que fosse isso tudo. Uma coisa muito ruim tinha acontecido, mas ele ainda estava vivo. A nuvem cinza escura começou a se dissipar cada vez mais rápido. Ainda não seria agora que sua fã número 1, de boca sempre aberta em um sorrisinho e com voz fanha de pato, traria a Mourões 2, velha e barulhenta máquina de escrever royal, mas bem antes disso Paul já percebera que tinha se metido em uma encrenca dos diabos. 4. A parte precavida de sua mente a viu antes de ele saber que havia, e certamente a compreendeu antes de ele saber que a compreendia. Por qual outro motivo ele a associaria com imagens tão agourentas e deprimentes? Sempre que ela entrava no quarto ele pensava nos ídolos esculpidos venerados por tribos africanas nos romances de Hyder Haggard em Pedras e Ruína. A imagem de Anne Wilkes como ídolo africano saído de romances como ela ou As Minas do Rei Salomão era ridícula e estranhamente adequada. Ela era uma mulher grande, exceto pelo amplo mas nada hospitaleiro peito inchado, escondido eternamente sob o suéter cinza. Ela parecia não ter nenhuma curva feminina. Não havia suave curvatura de quadris, nádegas ou panturrilhas sob as intermináveis camadas de saias de lã que ela usava dentro de casa. Ela ia para o próprio quarto para vestir jeans antes de sair para realizar as tarefas domésticas lá fora. Seu corpo era grande, mas não generoso. Havia nela uma impressão de entupimento e bloqueios, em vez de orifícios acolhedores ou mesmo espaços abertos ou áreas vazias. Acima de tudo, ela passava a impressão perturbadora de solidez, como se não tivesse vasos sanguíneos ou mesmo órgãos internos.
como se fosse apenas a sólida Anne Wilkes de lado a lado e de cima a baixo. Ele estava cada vez mais convencido de que seus olhos, que pareciam se mover, eram apenas pintados, e não se moviam mais que os olhos de retratos que parecem seguir as pessoas da sala. Parecia que se ele formasse um V com os dedos e tentasse enfiá-los pelas narinas de Anne adentro, eles não avançariam nem um centímetro antes de encontrar uma obstrução sólida, embora um pouco mole. Parecia que até o suéter cinzento, as saias amarrotadas e os jeans desbotados eram parte daquele corpo fibroso, sólido e não vascularizado. Assim, a sensação de que ela era um ídolo de um romance sórdido não o surpreendia nem um pouco. Como um ídolo, ela só concedia uma coisa, uma sensação de inquietude que ia aos poucos se transformando em terror. Como um ídolo, ela tomava todo o resto. Não, isso não era bem verdade. Ela concedia, sim, outra coisa. Ela lhe dava os comprimidos que faziam a maré encobrir os mourões. Os comprimidos eram a maré. Anne Wilkes era a presença lunar que os enfiava em sua boca como destroços entre as ondas. Ela lhe trazia 2 comprimidos a cada 6 horas, anunciando sua presença apenas com o par de dedos que se enfiavam em sua boca. E logo ele aprendeu a sugar avidamente aqueles dedos apesar do gosto amargo, e mais tarde aparecendo metida no suéter cinza e em uma de suas meia dúzia de saias, geralmente com uma brochura de um de seus livros enfiada sob o braço. À noite ela aparecia diante dele metida em um robe rosa felpudo, com um rosto brilhante, empastado de creme, cujo ingrediente principal ele reconheceu mesmo sem nunca ter visto o frasco. O cheiro ovino de lanolina era forte, nada discreto, despertando de seu sono espesso de sonhos confusos com os comprimidos aninhados na mão e a lua esburacada aparecendo na janela atrás de seus ombros sólidos. Depois de algum tempo, quando sua preocupação crescerá demais para ser ignorada, ele conseguiu descobrir o que ela estava lhe administrando. Era um analgésico com forte base de codeína chamado Novril. O motivo de ela trazer-lhe o pinico tão raramente não era só porque sua alimentação consistia apenas em líquidos e gelatinas. Antes, quando ele ainda estava em meio à névoa, ela o alimentara por via intravenosa, mas também porque o Novril costumava causar constipação. Outro efeito colateral bem mais sério era a depressão respiratória em pacientes sensíveis. Paul não era exatamente sensível, embora fosse um fumante inveterado há quase 18 anos, mas sua respiração cessara ainda assim em pelo menos uma ocasião. Talvez tivesse havido outras, em meio à névoa, das quais ele não se lembrava. Foi quando ela fizera a respiração boca a boca nele. Podia ter sido apenas uma fatalidade, mas mais tarde ele começou a suspeitar que ela quase o matara com uma overdose acidental. Ela não sabia tanto sobre o que estava fazendo quanto acreditava saber. Isso era apenas uma das coisas a respeito de Anne que o assustava. Ele descobrira 3 coisas quase simultaneamente, uns 10 dias após ter emergido da nuvem escura. A primeira era que Anne Wilkes tinha bastante Novril, na verdade, tinha muitos remédios de vários tipos. A segunda era que ela era viciada em Novril. A terceira era que Anne Wilkes era perigosamente louca. 5. As trevas tinham precedido a dor e a nuvem de tempestade. Ele começou a se lembrar do que precedera as trevas enquanto ela relatava o que tinha lhe acontecido. Isso aconteceu logo depois de ele fazer as tradicionais perguntas do tipo, acordei de um sono profundo, e ela informar que estavam na pequena cidade de Sidewinder, Colorado. Além disso, afirmou já ter lido todos os seus 8 romances pelo menos 2 vezes, e que tinha lido os romances da heroína Misery, os seus favoritos, 4, 5, talvez 6 vezes. Anne disse que queria muito que ele conseguisse escrevê-los mais depressa. Disse que mal pudera acreditar que seu paciente era o famoso Paul Sheldon, mesmo depois de verificar a identidade na carteira. Onde está minha carteira, aliás? Perguntou ele. Eu guardei para você. O sorriso dela desapareceu em uma expressão severa que ele não apreciou. Era como descobrir um profundo abismo escondido entre as flores de verão em uma campina alegre e ensolarada. Você acha que eu peguei alguma coisa? Não, claro que não. É só que o resto da minha vida está nela, ele pensou. Minha vida fora desse quarto. Fora da dor, fora do tempo aqui, que parece se esticar feito chiclete puxado da boca de um moleque entediado. Porque é assim que fica na última hora de espera pelos comprimidos. É só que o que, seu moço? Insistiu ela, e ele notou com preocupação que a expressão severa parecia mais e mais sombria. O abismo estava se expandindo como se houvesse um terremoto atrás daquelas sobrancelhas. Ele podia ouvir o gemido agudo e constante do vento lá fora, e imaginou subitamente que ela o ergueria, jogando por cima do ombro maciço, onde ele ficaria dependurado mole feito um saco de estopa contra uma parede de pedra, e o levaria para fora, arremessando sobre a neve. Ele congelaria até morrer, mas antes disso suas pernas pulsariam e gritariam.
É que o meu pai sempre me falou para ficar de olho na minha carteira, disse ele, surpreso com a facilidade com que a mentira escapara. Seu pai sempre se esforçara ao máximo para não ter que notar Paul mais que o estritamente necessário, e tanto quanto Paul podia lembrar, só tinha lhe oferecido um único conselho a vida inteira. No aniversário de 14 anos de Paul, seu pai lhe entregará uma camisinha Red Devil em um envelope. Guarde na carteira, dissera Roger Sheldon. E se você ficar com tesão dando um amasso em alguém no cinema, lembre-se de usar antes de passar o controle para a cabeça de baixo. Já há bastardos demais no mundo, e eu não quero ver você entrando pro exército aos 16. Paul continuou. Acho que ele me falou tanto para eu não perder a carteira de vista que isso acabou ficando comigo para sempre. Se eu a ofendi, sinto muito, de verdade. Ela relaxou. Sorriu. O abismo se fechou. As flores de verão balançaram alegremente outra vez. Ele pensou que se empurrasse aquele sorriso com a mão, não encontraria nada atrás além de trevas maleáveis. Não foi nada. A carteira está em um lugar seguro. Espere, eu tenho algo para você. Anne saiu e voltou com uma tigela fumegante de sopa. Havia vegetais flutuando nela. Ele não conseguiu comer muito, mas comeu mais do que esperava. Ela pareceu satisfeita. Enquanto Paul comia a sopa, ela contou o que tinha acontecido, e ele se lembrou enquanto ela relatava. Era bom saber afinal como tinha acabado com as pernas fraturadas, mas a maneira como esse conhecimento se descortinava era inquietante. Como se ele fosse um personagem em uma história ou peça, um personagem cuja história não fosse relatada, mas criada como ficção. Ela fora de jipe até Sidewinder para comprar a ração dos animais e alguns mantimentos. E também para dar uma olhada nos romances da drogaria Wilson. Isso fora na quarta-feira, há quase 2 semanas. Os novos romances sempre chegavam às terças. Eu estava pensando em você, na verdade, contou ela enquanto lhe dava sopa e limpava profissionalmente o canto da boca de Paul com um guardanapo. Não foi mesmo uma coincidência incrível? Eu estava esperando que o Filho de Misery finalmente saísse em brochura, mas até agora nada. Ela disse que havia uma tempestade a caminho naquela quarta, mas até o meio-dia a previsão meteorológica estava confiante de que o mau tempo seguiria para o sul, em direção ao Novo México e às montanhas Sangre de Cristo. Sim, disse ele, lembrando enquanto falava, disseram que iria para longe. Foi só por isso que caí na estrada. Ele tentou mudar a posição das pernas. O resultado foi uma terrível mordida de dor, e ele gemeu. Não faça isso, disse ela. Se suas pernas começarem a falar, Paul, não vão mais parar, e eu não posso lhe dar mais comprimidos até daqui a 2 horas. Já estou dando até demais. Por que eu não estou em um hospital? Era a pergunta óbvia a ser feita, mas ele não tinha certeza se era a pergunta que ambos queriam que fosse feita, pelo menos no momento. Quando eu entrei na loja de ração, Tony Roberts falou para eu me apressar se quisesse voltar antes da tempestade, e eu disse, qual a distância daqui até a cidade? Um pouco longe, respondeu ela vagamente olhando para a janela. Houve um estranho intervalo de silêncio e Paul teve medo do que viu em seu rosto, pois não havia nada ali. Era o nada escuro de um abismo escondido em uma campina, trevas onde flor nenhuma desabrochava e onde se poderia cair para sempre. Era o rosto de uma mulher que momentaneamente se desgarrara de todas as posições e marcos vitais da existência. Uma mulher que esquecera não apenas a lembrança que buscava, mas a própria capacidade de lembrar. Ele uma vez conhecera o interior de um manicômio anos antes, ao pesquisar para escrever Misery, o primeiro dos 4 livros que tinham se tornado sua principal fonte de renda nos últimos 8 anos, e vir aquele olhar. Ou mais precisamente, aquele não olhar. O nome daquilo era catatonia, mas o que o assustava não tinha um nome tão preciso. Era antes uma comparação vaga. Naquele momento ele achou que os pensamentos dela tinham se tornado idênticos à sua constituição física como ele imaginara, sólidos, fibrosos, não vascularizados, sem lugares vazios. Então aos poucos o rosto dela se iluminou. Os pensamentos pareceram refluir de volta. E ele percebeu que refluir não era bem a palavra. Ela não estava sendo preenchida como uma fonte ou lago, ela estava se aquecendo. Sim, ela estava se aquecendo como algum aparelhinho elétrico. Uma torradeira ou cobertor elétrico. Eu disse ao Tony, essa tempestade está indo para o sul. Ela falou lentamente a princípio, quase grogue, mas então suas palavras começaram a retornar à cadência normal, preenchendo-se com o calor de uma conversa normal. Mas agora ele estava alerta. Tudo o que ela dizia era um pouco estranho, um pouco descompassado. Ouvir Anne era como ouvir uma canção tocada no tom errado. Mas aí ele disse, ela mudou de ideia. Eu disse, ai, mas que caquinha. É melhor então eu montar no alazão e trotar para casa. E ele disse, se eu fosse você, ficaria na cidade, Dona Wilkes. Tão dizendo no rádio que vai ser brabo o negócio e que ninguém tá preparado. Mas claro que eu tinha que voltar. Não tem ninguém para alimentar os bichos, só eu. Quem mora mais perto daqui são os Roidmans, e ainda assim são vários quilômetros até lá.
Além disso, os Roidmans não gostam de mim. Ela lançou um olhar astuto para Paul ao contar a última parte e quando ele não respondeu, ela bateu com a colher na borda da tigela de modo peremptório. Acabou? Sim, estou satisfeito, obrigado. Estava muito bom. Você tem muitos animais? Pois se você tiver, isso significa que deve haver mais alguém, um empregado pelo menos para ajudar, pensou ele. ênfase em ajudar. Ajuda já parecia ser a palavra mais importante ali, e ele tinha notado que ela não tinha um anel de casamento. Não muitos, respondeu ela. Meia dúzia de galinhas poedeiras. 2 vacas. E miséria. Ele piscou. Ela riu. Você deve me achar ruim, dando o nome da mulher valente e bonita que você criou para uma leitoa. Mas é o nome dela, e não foi por desrespeito nem nada. Depois de pensar um momento, ela acrescentou, ela é muito boazinha. Anne franziu o nariz e por um momento se transformou em uma porca. Tinha até mesmo alguns fios esparsos grossos no queixo. Então fez um som suíno. Ronk. Groin. Ronk. Paul a encarou de olhos arregalados. Ela não notou. Já tinha se apagado outra vez com o olhar esgazeado e perdido. Nenhum reflexo naqueles olhos além da lâmpada no criado mudo refletida fracamente 2 vezes. Finalmente, com um leve tremido, ela pareceu voltar a si e disse, eu andei uns 8 quilômetros e aí começou a nevar. Fechou rápido. Quando começa a nevar aqui, é sempre assim. Eu vim devagarzinho, com as luzes acesas, e aí vi o seu carro virado na estrada. Ela olhou para ele como se o repreendesse. As suas luzes não estavam acesas. Eu fui pego de surpresa, disse ele, lembrando-se apenas naquele momento de como fora pego de surpresa. Naquele instante, ainda não se lembrava de que também estava muito bêbado. Eu parei, disse ela. Se fosse uma subida, eu não teria parado. Sei que isso não é lá muito cristão, mas a estrada já estava com 10 centímetros de groin, neve, e mesmo com tração nas 4 rodas é complicado conseguir voltar a andar depois de parar. É mais fácil a gente dizer, eles devem ter conseguido sair, pegaram uma carona, etc, etc. Mas era já o topo da 3ª colina maior depois dos Roidmans, e por ali o terreno fica plano ainda há algum tempo. Então eu parei, e assim que saí do carro ouvi uns gemidos. Era você, Paul. Ela lhe deu um estranho sorriso maternal. Pela primeira vez o pensamento emergiu na mente de Paul Sheldon, eu estou encrencado. Essa mulher não bate bem. 6. Ela ficou sentada ao lado enquanto Paul jazia no que parecia ser o quarto de hóspedes, e falou pelos 20 minutos seguintes. Seu corpo se fortalecia com a sopa, e a dor nas pernas recrudescia. Ele se forçou a prestar atenção no que ela dizia, mas não conseguiu completamente. Sua mente se bifurcara. De um lado ele a escutava contar como salvara dos destroços do Camaro 74. Aquele era o lado em que a dor pulsava e mordia como um par de mourões rachados começando a aparecer intermitentes entre as oscilações da maré vazante. Do outro lado ele podia se ver no Hotel Bolderado, terminando seu novo romance em que, aleluia, Misery Shastan não aparecia. Havia várias razões para ele não escrever mais sobre Misery, mas o motivo pairava acima dos demais, férreo e irrevogável. Misery, Osana nas alturas. Tinha morrido finalmente. Morrera faltando 5 páginas para o fim de O Filho de Misery. Quando isso aconteceu, as lágrimas rolaram desimpedidas, incluindo as de Paul, exceto que as dele eram causadas por gargalhadas histéricas. Ao finalizar o novo livro, um romance contemporâneo sobre um ladrão de carros, ele se lembrava de ter datilografado a sentença final de O Filho de Misery. Assim, Ian e Geoffrey saíram juntos do adro da igreja de Little Dunthorpe, apoiando-se mutuamente em sua dor, determinados a encontrar suas vidas novamente. Enquanto datilografava a última linha, ele gargalhava tão forte que mal conseguia bater nas teclas certas, tendo que refazer o trabalho várias vezes. Mas tudo dera certo, graças à boa e velha fita corretiva IBM. Ele escreveu embaixo e então começou a saracotear pelo quarto. Aquele mesmo quarto no Hotel Bolderado, gritando livre finalmente. Fim livre finalmente. Deus Todo-Poderoso, até que enfim eu estou livre. A vaca tonta finalmente bateu as botas. O novo romance se chamava Carros Velozes, e ele não gargalhara ao terminá-lo. Apenas ficou parado olhando para a máquina de escrever por um instante, pensando, periga você ter acabado de ganhar o American Book Award do ano que vem, meu chapa. Então ele pegou, machucado na sua têmpora direita, mas não parecia sério. Mas suas pernas, eu logo vi, mesmo com a luz acabando, que as suas pernas não estavam. Telefone e ligou para o serviço de quarto pedindo uma garrafa de Dom Perignon. Lembrava-se de ter ficado esperando o pedido, caminhando de um lado para outro no quarto onde finalizara todos os seus livros desde 1974. Lembrava-se de dar uma nota de $50 de gorjeta ao funcionário e de perguntar se o rapaz sabia qual a previsão do tempo.
Lembrava-se de um empregado feliz e empolgado, dizer sorrindo que a tempestade que se aproximava deveria se dirigir para o sul, na direção do Novo México. Lembrava-se da sensação gelada da garrafa, o som discreto da rolha sendo empurrada. Lembrava-se do gosto seco e um tanto ácido do primeiro gole, e de abrir a bolsa de viagem e ver a passagem de avião para Nova York. Lembrava-se de ter decidido subitamente no calor do momento, que era melhor levar você para casa imediatamente. Foi uma luta carregar você para a picape, mas eu sou uma mulher grande, você deve ter notado, e eu tinha uma pilha de cobertores atrás no carro. Eu deitei você, enrolei todo e já ali, mesmo com pouca luz, eu achei que você parecia familiar. Eu pensei em talvez tirar o velho Camaro do edifício garagem e dirigir para o oeste em vez de pegar o avião. Ora, o que esperava por ele em Nova York? A casa vazia, soturna, nada acolhedora, provavelmente arrombada. Dane-se, pensou ele bebendo mais champanhe. Vá para o oeste, meu jovem, vá para o oeste. A ideia era louca o suficiente para fazer sentido. Levar apenas uma muda de roupas, e a bolsa que eu encontrei. Eu peguei também, mas não tinha mais nada que eu pudesse ver e eu fiquei com medo de que você fosse morrer, então liguei a velha Bessie e peguei seu manuscrito de carros velozes e pegar a estrada para Vegas ou Reno ou quem sabe até Los Angeles. Ele se lembrava de que a ideia também parecerá tola a princípio. Uma viagem que o guri de 24 anos que ele era quando vendera seu primeiro romance poderia ter feito, mas não um homem de 42 anos. Mais algumas taças de champanhe e a ideia já não parecia nem um pouco tola. De fato, parecia quase nobre, como uma grande odisseia para algum lugar, uma maneira de se acostumar novamente com a realidade depois do terreno fictício do romance. E então ele apagou apagadinho. Eu tinha certeza de que você ia morrer. Assim, certeza mesmo. Aí eu peguei sua carteira do bolso traseiro, olhei sua carteira de motorista e vi o nome Paul Sheldon e pensei, deve ser coincidência. Mas a foto na carteira também parecia com você, e eu fiquei tão assustada que tive que me sentar um pouco na cozinha. No começo eu achei que ia desmaiar. Depois de um tempo eu comecei a pensar que a foto também era uma coincidência. A gente nunca sai parecendo com a gente nessas fotos de documento. Mas aí encontrei seu cartão da Associação de Escritores e foi quando vi que você tinha se encrencado quando a neve começou a cair, mas bem antes disso ele tinha parado no bar do Boulderado e dado $20 a George por mais uma garrafa de Dom Perignon, que ele secou dirigindo pela rodovia I-70, subindo as montanhas rochosas sob o céu de cor azul metálica. Em algum ponto a leste do túnel Eisenhower ele desviara da barreira porque as estradas estavam vazias e secas, a tempestade estava indo para o sul, e que diabos! O maldito túnel o deixava nervoso. Ele estava escutando uma velha fita cassete de Bo Diddley e não ligou o rádio até o Camaro começar a deslizar e escorregar e ele perceber que não se tratava de um chuvisco passageiro, e sim de coisa séria. Parecia que no fim a tempestade não estava se dirigindo para o sul. Parecia na verdade que estava vindo na direção dele e que era uma encrenca da grossa, como essa em que você está agora. Mas ele estava bêbado o suficiente para achar que podia escapar dirigindo. Assim, em vez de parar em cana e pedir abrigo, ele seguirá em frente. Lembrava-se da tarde se tingindo lentamente de um cinza fosco como uma lente. Lembrava-se da champanhe perdendo o efeito. Lembrava-se de se inclinar para diante para pegar os cigarros no painel e da última derrapagem, que ele ainda tentou domar, mas que começou a piorar rapidamente. Lembrava-se do baque forte e pesado e do mundo girando, céu e terra trocando de lugar. Ele gritou, e quando ouvi você gritando, eu soube que você ia viver. Gente morrendo geralmente não grita. Não tem energia. Eu sei. Eu decidi que Penhum faria você viver. Então peguei um pouco de analgésico e fiz você tomar. E aí você dormiu. Quando você acordou e começou a gritar novamente, eu dei um pouco mais. Você teve febre por algum tempo, mas eu também cuidei disso. Eu dei Keflex para você. Você ficou por um fio umas 2 vezes, mas agora já passou. Eu prometo. Ela se levantou. E agora é hora de você descansar, Paul. Você precisa recuperar sua força. Minhas pernas doem. Sim, aposto que doem. Daqui a 1 hora você pode tomar mais remédio. Agora. Por favor. Ele sentiu vergonha de implorar, mas não pôde se conter. A maré se fora e os mourões rachados estavam à mostra, dolorosamente reais, impossíveis de evitar e de tratar. Em 1 hora, disse ela firme. Ela foi em direção à porta segurando a tigela e a colher. Espere. Ela se voltou, olhando para ele com uma expressão severa e amorosa. Ele não gostou da expressão. Não gostou nem um pouco. Já passaram 2 semanas desde que você me salvou? Ela pareceu dispersa novamente e irritada. Aos poucos ele perceberia que ele não tinha uma ideia precisa de tempo. Tipo isso. Eu estava inconsciente? Quase o tempo todo. O que eu comi? Ela o encarou. Foi por quarta. Quarta. Repetiu ele, e ela confundiu sua surpresa atônita com ignorância.
Intravenoso. Alimentei você por meio de tubos. Por isso essas marcas em seu braço. Ela olhou para ele com uma expressão ponderada e séria. Você me deve a vida, Paul. Eu espero que você se lembre disso. Espero que você mantenha isso em mente. E então saiu. 7. A hora passou. De alguma forma, finalmente a hora passou. Ele jazia na cama, suando e tremendo. Do outro cômodo vieram primeiro os sons de Ave e Hot Lips, e então dos DJs da WKRP, a estação de rádio louca e imprevisível de Cincinnati. A voz de um locutor surgiu, louvou as facas de Insu, deu um número 0800 e informou aos telespectadores de Colorado, que pelo jeito andavam subindo pelas paredes por um bom conjunto de facas de Insu, que os atendentes estavam a postos. Paul Sheldon também estava a postos. Ela reapareceu bem no momento em que o relógio na outra sala bateu às 8 com 2 comprimidos e um copo de água. Ele se ergueu avidamente sobre os cotovelos enquanto ela se sentava na cama. Finalmente eu comprei seu livro novo. Comprei faz 2 dias, disse ela. Gelo tilintava no copo. Era um som enlouquecedor. O filho de Misery. Estou amando. É tão bom quanto os outros. Melhor. O melhor. Obrigado, ele conseguiu dizer. Ele podia sentir o suor porejando na testa. Por favor, minhas pernas doem muito. Eu sabia que ela se casaria com Ian, disse ela, sorrindo sonhadoramente, e acho que no final Joffrey e Ian vão voltar a ser amigos. Eles voltam? Não, não diga. Eu quero descobrir eu mesma. Eu estou lendo devagar para durar. Sempre parece que passa tanto tempo até sair outro. A dor pulsava em suas pernas como um círculo de aço apertando sua virilha. Ele se tocará na região e imaginara que a pelvis estava intacta, mas algo parecia retorcido e esquisito. Abaixo dos joelhos era como se nada estivesse intacto. Ele não queria olhar. Ele podia ver as formas deformadas e nodosas delineadas sob o cobertor, e já era o suficiente. Por favor, senhorita Wilkes? Está doendo, me chame de Anne. É como meus amigos me chamam. Ela lhe passou o copo. Estava frio e perolado de umidade. Ela ficou com os comprimidos. Os comprimidos na mão dela eram a maré. Ela era a lua e tinha trazido a maré que recobriria os mourões. Ela levou os comprimidos até a boca de Paul. Ele abriu a boca imediatamente e então ela recuou. Eu tomei a liberdade de espiar dentro da sua bolsa. Você não se importa, não é? Não, não, claro que não. O remédio. As gotas de suor em sua testa pareciam quentes e frias em turnos. Ele iria gritar? Achava que sim. Eu vi que tem um manuscrito, disse ela, segurando os comprimidos na mão direita e girando-os lentamente. Os comprimidos caíram na outra mão. Os olhos de Paul seguiram. Se chama Carros Velozes. Não é um romance de Misery, eu sei. Ela olhou para ele com uma leve censura. Mas como antes, misturada com amor. Era um olhar maternal. Não havia carros no século XIX, nem velozes nem lentos. Ela deu risinhos pela brincadeira. Eu também tomei a liberdade de dar uma olhada nele. Você não se importa, não é? Por favor, gemeu ele. Não me importo, mas por favor. A mão esquerda dela girou. Os comprimidos rolaram, hesitaram e então caíram de volta na mão direita com um leve ruído. E se eu lesse? Você se importaria se eu lesse? Não, seus ossos estavam estilhaçados, suas pernas repletas de estilhaços pustulentos de vidro quebrado. Não, ele conjurou algo que esperava que parecesse com um sorriso. Não, claro que não. Porque eu jamais faria uma coisa dessa sem permissão, disse ela sincera. Eu respeito demais você. Na verdade, Paul, eu amo você. Ela enrubesceu rápido de forma alarmante. Um dos comprimidos caiu sobre o cobertor. Paul tentou pegá-lo, mas ela foi mais rápida. Ele gemeu, mas ela não notou. Depois de pegar o comprimido, ela pareceu se abstrair novamente, olhando para a janela. Eu quis dizer, sua mente. Sua criatividade. Só isso. Em desespero, pois aquilo era a única coisa que lhe ocorria falar, ele disse, eu sei. Você é minha fã número 1. Ela não pareceu apenas se alegrar com aquilo, ficou realmente esfuziante. Sim, exatamente. E nesse caso você não se importaria se eu lesse, não é? No espírito de amor de fã. Mesmo eu não gostando dos seus outros livros tanto quanto gosto das histórias de Misery? Não, disse ele e fechou os olhos. Faça chapéus de soldado com as páginas se quiser, mas, por favor, eu estou morrendo de dor. Você é bom, disse ela gentilmente. Eu sabia que você era bom. Só de ler os seus livros eu sabia. Um homem que consegue imaginar Misery Chastain, primeiro pensar nela, depois soprar vida dentro dela. Não podia ser outra coisa. Os dedos dela subitamente estavam em sua boca com uma intimidade chocante, sordidamente bem-vindos. Ele sugou os comprimidos e os engoliu antes de conseguir levar o copo de água à boca. Parece um bebê, disse ela, mas Paul não podia vê-la porque seus olhos ainda estavam fechados e ele sentiu a ferroada das lágrimas. Mas tão bonzinho. Há tanta coisa que eu quero perguntar. Tanta coisa que eu quero saber. As molas rangeram quando ela se levantou.
Nós vamos ser bem felizes aqui, disse ela, e embora um clarão de horror iluminasse seu coração, Paul permaneceu de olhos fechados. 8. Paul vagou à deriva. A maré veio e ele vagou à deriva. A TV ficou ligada no outro cômodo por algum tempo e então foi desligada. Às vezes o relógio dava as horas e ele se perdia entre elas. 4. Por meio de tubos. Por isso essas marcas no seu braço. Ele se ergueu sobre um cotovelo, tateou pela lâmpada e finalmente a ligou. Olhou para os braços e nas dobras do cotovelo viu fracas manchas roxas e ocres sobrepostas, com um buraco cheio de sangue negro no centro de cada uma. Ele se recostou, olhando para o teto, escutando o vento. Estava perto do topo da grande divisória continental, no meio do inverno, com uma mulher ruim do juízo, que o alimentara por via intravenosa quando ele estava inconsciente, que tinha um suprimento aparentemente limitado de drogas, uma mulher que não contará a ninguém que ele estava ali. Tudo aquilo era importante, mas ele começou a perceber que havia algo mais importante. A maré estava recuando outra vez. Ele começou a aguardar o som do despertador no andar de cima. Ainda demoraria até o relógio disparar, mas era a hora de começar a esperar que desse a hora. Anne era louca, mas ele precisava dela. Ah, eu realmente estou na merda, pensou ele e encarou o teto sem ver nada realmente enquanto as gotas de suor começavam a brotar em sua testa. 9. Na manhã seguinte ela trouxe mais sopa e disse a ele que tinha lido 40 páginas do livro manuscrito, como ela chamava, e disse que achava que não era tão bom quanto os outros. É difícil de acompanhar. Fica pulando para frente e para trás. É uma técnica. Ele estava meio caminho entre a dor e a não dor, e assim podia pensar um pouco melhor sobre o que ela dizia. É só técnica. O assunto determina a forma. Ele supunha vagamente que os truques do ofício poderiam interessar, quem sabe até fasciná-la. Certamente tinham fascinado o público das oficinas literárias em que ele às vezes dava palestras quando era jovem. Entende, a mente do rapaz está confusa, e por isso sim. Ele é muito confuso, e por isso não é muito interessante. Não é que ele seja desinteressante, eu tenho certeza de que você não conseguiria criar um personagem desinteressante, só é menos interessante. E os palavrões? Quase toda frase tem palavrão. Não tem, ela ponderou, dando-lhe sopa automaticamente, enxugando sua boca quase sem olhar quando um pouco de sopa escorria, da mesma maneira que uma datilógrafa experiente nem precisa olhar para o teclado. E assim ele compreendeu sem esforço que ela tinha sido enfermeira. Não uma médica. Oh não, médicos não sabiam antecipar a hora de enxugar, nem prever a trajetória de pingos de sopa tão acertadamente. Se a previsão do tempo tivesse um pingo da competência que Anne Wilkes tem, eu não estaria nessa merda, pensou ele, amargo. Não tem nobreza. Ela disse, alto com um espasmo súbito que quase derramou sopa de carne concevada no rosto pálido de Paul. Sim, concordou ele paciente. Eu entendo o que você quer dizer, Anne. É verdade, Tony Bonazaro não tem nobreza. Ele é um pivete de cortiço tentando sair de um ambiente ruim, entende? E essas palavras. Todo mundo usa essas palavras no não usam não. Interrompeu ela, lançando-lhe um olhar de reprovação. Você acha que eu falo isso quando entro na loja para comprar ração? O que você acha que eu falo? Tony, me dá aí um saco dessa caquinha de ração de porco, um saco desse milho pra vaca mequetrefe e me dá essa titica de remédio pra carrapato? E você acha que ele responde o quê? Caraca, pode deixar Dona Anne, já vou pegar essa pinóia que assorta. Pediu? Anne olhou para ele, e seu rosto agora parecia um céu onde tornados podiam surgir a qualquer momento. Ele ficou recostado na cama com medo. A tigela de sopa tremia nas mãos dela. Uma gota caiu no cobertor, depois outra. E depois o que? Eu vou ao banco e digo pro senhor, Bollinger, olha aqui essa meleca desse cheque, pode ir passando $50 pra cá, seu velho do diacho? Você acha que quando me intimaram para depor em DEM, um jorro de sopa de carne cor de lodo caiu no cobertor? Ela olhou para aquilo, então para ele, e seu rosto se contorceu. Olha aí. Olha o que você me fez fazer. Sinto muito. Ah. Sente? Muito. Ela arremessou a tigela no canto, estilhaçando-a. Sopa borrifou pela parede e Paul arquejou. Ela pareceu se desligar. Só ficou ali sentada por uns bons 30 segundos. Durante esse tempo o coração de Paul Sheldon pareceu não bater uma única vez. Ela pareceu voltar a si um pouco de cada vez, e então deu um risinho súbito. Esse meu gênio, sinto muito, disse ele sentindo a garganta seca. E devia sentir mesmo. Seu rosto se nublou outra vez e ela olhou pesarosa para a parede. Ele pensou que ela ia se apagar outra vez, mas em vez disso ela suspirou e se ergueu da cama. Você não precisa usar essas palavras nos livros da miséria, porque eles não usavam essas palavras naquela época. Não tinham nem sido inventadas. Acho que tempos brutos pedem palavras brutas, mas aquele era um tempo bom. Você devia ficar nas histórias de miséria, Paul. Falo sinceramente como sua fã número 1.
Ela foi até a porta e olhou para ele. Vou deixar o livro manuscrito na sua bolsa e terminar O Filho de Misery. Talvez eu volte a ler o outro quando terminar. Não faça isso se for ficar aborrecida. Ele tentou sorrir. Eu preferiria que você não se aborrecesse. Eu meio que dependo de você, sabe? Ela não devolveu o sorriso. Sim, depende sim. Depende, não depende, Paul? Ela saiu. 10. A maré se afastou. Os mourões retornaram. Ele começou a esperar que o relógio batesse. 2 batidas. As batidas vieram. Ele jazia sobre os travesseiros observando a porta. Ela veio. Estava de saias, usando um avental por cima do suéter. Em uma mão trazia um balde de limpeza. Acho que você quer essa meleca desse seu remédio agora. Sim, por favor. Ele tentou sorrir de forma que a agradasse e sentiu vergonha outra vez. Ele se sentia grotesco, um estranho para si mesmo. Estou com ele aqui, mas primeiro preciso limpar a sujeira ali do canto. A sujeira que você fez. Você vai ter que esperar eu terminar. Paul ficou deitado com as pernas sob o cobertor desenhando as formas de galhos quebrados e sentindo o suor frio escorrendo lentamente pelo rosto. Ele ficou deitado e observou. Ela foi até o canto do quarto, pôs o balde no chão, se abaixou para pegar os pedaços da tigela e levou os cacos para fora, retornou e se ajoelhou perto do balde. Pegou um trapo úmido, o torceu e começou a limpar a sopa seca da parede. Ele ficou deitado, observou e finalmente começou a tremer e o tremor piorava a dor, mas ele não podia se conter. Ela se voltou e o viu tremendo e encharcando a roupa de cama de suor e lhe deu um pequeno sorriso tão astuto que ele sentiu que poderia matá-la facilmente. Acabou secando, disse ela, voltando o rosto para o canto. Infelizmente vai demorar um pouco, Paul. Ela esfregou. A mancha desapareceu lentamente do gesso, mas ela continuou mergulhando o trapo no balde, torcendo e esfregando e repetindo o processo. Ele não podia ver seu rosto, mas a ideia, a certeza, de que a mente dela se apagara e que ela continuaria a esfregar a parede por horas o atormentava. Finalmente, logo antes de o relógio bater uma vez, dando as 2:30, Anne se levantou e jogou o trapo na água. Ela tirou o balde do quarto sem uma palavra. Ele ficou deitado na cama, escutando as tábuas pontuarem a passagem daquele corpo pesado com rangidos, ouviu quando ela derramou a água, e inacreditavelmente, o som da torneira quando voltou a encher o balde. Ele começou a chorar silenciosamente. A maré jamais estivera tão longe. Ele não via nada a não ser baixios úmidos e os mourões rachados que projetavam sombras perpetuamente aleijadas. Ela voltou e ficou apenas um instante na passagem, observando seu rosto úmido com aquela mistura de severidade e amor materno. Então seus olhos foram até o canto, onde não havia mais sinal da mancha de sopa. Eu tenho que enxaguar agora, ou o sabão vai deixar fosco. Eu tenho que fazer tudo. Tenho que fazer tudo certinho. Morar sozinha não é desculpa para relaxar em serviço. Minha mãe tinha um lema, Paul, e eu carrego ele comigo. Ela dizia, pau que nasce torto nunca se endireita. Por favor, gemeu ele. Por favor, está doendo. Eu vou morrer. Não, não morre não. Eu vou gritar, disse ele e começou a chorar mais alto. Doía chorar, machucava as pernas e o coração. Não vou conseguir evitar. Então grite. Mas lembre-se de que você fez aquela sujeira. Não eu. A culpa não é de mais ninguém, só sua. De alguma forma Paul conseguiu não gritar. Ele observou enquanto ela mergulhava o trapo, o torcia e enxaguava, mergulhava, torcia e enxaguava. Finalmente, quando o relógio que ficava onde ele achava ser a sala de estar começou a bater às 3, ela se ergueu e pegou o balde. Ela vai sair e eu vou ouvi-la derramando a água na pia e acho que ela não vai voltar por horas porque acho que ela não terminou de me castigar. Mas em vez de sair, Anne foi até a cama e pegou algo do bolso do avental. Ela pegou não 2 comprimidos mas 3. Aqui, disse ela ternamente. Ele os enfiou na boca com avidez, e ao olhar para cima viu que ela erguia o balde amarelo em sua direção. O balde preencheu sua visão como uma lua de plástico. Água cinzenta se derramava da beirada, pingando no cobertor. É para tomar com isso. A voz ainda era terna. Ele a encarou com os olhos arregalados. Anda, eu sei que você consegue engolir a seco, mas acredite, eu posso fazer os comprimidos voltarem rapidinho. É só água da limpeza, não vai fazer mal. Ela se debruçou sobre ele como um monólito, inclinando um pouco o balde. Ele podia ver o trapo girando lentamente no fundo escuro como um bicho afogado. Viu uma camada fina de sabão na superfície. Parte dele gemeu, mas parte nenhuma hesitou. Ele bebeu rápido, fazendo descerem os comprimidos, e o gosto era como quando sua mãe o obrigava a escovar os dentes com sabão. Seu estômago se contorceu e ele fez um ruído cavo. Eu não vomitaria, Paul. Só vai ter mais às 9 da noite. Anne olhou para ele por um instante com um olhar vazio e sem vida. Então seu rosto se iluminou e ela sorriu. Você não vai me aborrecer de novo, não é? Não, sussurrou ele. Aborrecer a lua que trazia a maré? Que ideia! Que péssima ideia!
Eu amo você, disse ela e o beijou na bochecha. Anne saiu sem olhar para trás, carregando o balde como uma mulher robusta do campo carregaria o balde de leite, um pouco longe do corpo para que nada derramasse. Ele ficou recostado na cama, sentindo o gosto de sujeira e gesso na boca e na garganta. Gosto de sabão. Não vou vomitar, não vou vomitar, não vou vomitar. Finalmente o pensamento foi parecendo menos urgente e ele percebeu que caía no sono. Conseguirá evitar vomitar por tempo suficiente e o remédio começou a agir. Ele vencera. Daquela vez, 11, ele sonhou que estava sendo devorado por um pássaro. Não era um bom sonho. Houve um estampido e ele pensou sim, ótimo, muito bem. Atira nele. Atira nessa porra. Então ele estava acordado, sabendo que era apenas Anne Wilkes fechando a porta de trás. Tinha saído para fazer as tarefas. Ele ouviu o ruído abafado dos passos na neve. Ela passou por sua janela, vestida em um casaquinho com o capuz levantado. Sua respiração saía em tufos de vapor que se afastavam do rosto enquanto ela seguia. Ela não olhou para ele, provavelmente concentrada nas tarefas do celeiro. Alimentar os animais, limpar as baías, quem sabe fazer umas bonecas voodoo. Ele não duvidaria disso. O céu era de um roxo escuro. Já era o pôr do sol. 5:30, talvez 6 da tarde. A maré se demorava, e ele poderia voltar a dormir. Queria voltar a dormir, mas precisava pensar sobre aquela situação bizarra enquanto ainda era capaz de ter pensamentos mais ou menos racionais. Estava descobrindo que o pior era que não queria pensar naquilo mesmo quando podia, mesmo sabendo que não seria possível acabar com aquela situação sem pensar antes. Sua mente tentava afastar o assunto como uma criança empurra a refeição mesmo sabendo que não pode sair da mesa até comer tudo. Ele não queria pensar a respeito porque viver aquilo já era difícil demais. Não queria pensar porque sempre que o fazia, imagens incomodas apareciam. A maneira como ela apagava, como fazia se lembrar de ídolos de pedra. E agora havia também a lembrança do balde amarelo de plástico indo em direção ao seu rosto como uma lua despencando do céu. Pensar naquelas coisas não mudaria sua situação, e era realmente pior do que não pensar em nada. Mas quando ele parava para pensar em Anne Wilkes e em sua situação, preso na casa dela, esses eram os pensamentos que apareciam, sufocando todos os outros. Seu coração começava a bater rápido demais, um pouco por medo, mas também por vergonha. Ele se via colando os lábios à borda do balde amarelo, via a água suja com a camada de sabão e o trapo flutuando, se via bebendo sem hesitar. Jamais contaria aquilo para ninguém se conseguisse escapar algum dia. E achou que talvez tentasse até mentir sobre aquilo para si mesmo, embora soubesse que jamais conseguiria. Ainda assim, arrasado ou não, e ele estava arrasado, ele ainda queria viver. Pense, porra! Jesus Cristo, você não consegue nem tentar de tanto medo. Não era verdade, mas era quase. Então um pensamento estranho e zangado lhe ocorreu. Ela não gostou do livro novo porque é burra demais para entender. O pensamento não era só estranho. Naquelas circunstâncias, a opinião dela sobre carros velozes não importava nada. Mas pelo menos pensar nas coisas que ela dizia era uma via de escape, e sentir raiva dela era melhor que sentir medo, e assim Paul perseguiu aquela ideia avidamente. Burra demais? Não. Mal acostumada demais. Não só não quer mudar, mas é hostil à própria ideia de mudança. Sim. E ela podia ser louca, mas seu julgamento sobre o trabalho de Paul não era diferente do de centenas de milhares de pessoas pelo país, 90% mulheres, que aguardavam indóceis cada novo episódio de 500 páginas sobre a vida turbulenta da órfã que ascendera, socialmente até casar com um nobre. Não era mesmo. Elas queriam miséria. Sempre que Paul passava 1 ano ou 2 escrevendo um de seus outros romances, que ele considerava seus trabalhos sérios, a princípio com certeza, depois esperança e por fim uma espécie de desespero sombrio, ele recebia uma enxurrada de cartas de protesto dessas mulheres, muitas das quais se diziam suas fãs número 1. O tom daquelas cartas variava de confusão, por algum motivo, eram as que mais o magoavam, a censura e até raiva, mas a mensagem era sempre a mesma. Não era o que eu esperava, não era o que eu queria. Por favor, volte a escrever sobre Misery. Eu quero saber o que Misery está fazendo. Ele podia escrever o novo A Sombra do Vulcão Tess de Aubervilliers, o som e a fúria, não importava. Elas só queriam Misery. É difícil de acompanhar. Ele não é interessante, e os palavrões. A raiva voltou. Raiva pela lerdeza turrona de Anne, raiva por ela ter sido capaz de sequestrá-lo, mantê-lo prisioneiro, forçá-lo a escolher entre beber a água suja ou sofrer a dor das pernas partidas, e então, ainda por cima, ter a cara de pau de criticar a melhor coisa que ele já escrevera. Vá pra puta que a pariu, sua mequetrefe, disse ele subitamente e sentiu-se melhor. Sentiu-se ele mesmo novamente, embora soubesse que essa rebelião era mesquinha, risível e vazia. Ela estava no celeiro, onde não podia ouvi-lo, e a maré ainda cobria os mourões rachados.
Ainda assim, ele se lembrou dela entrando no quarto, sonegando os comprimidos, coagindo-o a permitir que ela lesse o manuscrito de Carros Velozes. Ele corou de vergonha e humilhação, mas agora havia raiva verdadeira também. De uma faísca a raiva passará a um fogo baixo e constante. Ele jamais mostrará um manuscrito a ninguém antes de tê-lo revisado e redatilografado. Jamais. Nem mesmo a Bryce, seu agente. Jamais. Ora, ele nem mesmo. Por um momento seus pensamentos se interromperam. Ele ouviu o som longínquo de uma vaca mugindo. Ora, ele nem fazia uma cópia até que a versão revisada estivesse pronta. O manuscrito de Carros Velozes que estava com Anne Wilkes era de fato único. Ele queimara até as anotações. 2 anos de trabalho duro, e ela não gostou, e era louca. O que ela gostava era de miséria. De quem ela gostava era de miséria, não de um cucaracha boca suja ladrão de carros do Harlem Latino. Ele se lembrava de pensar: faça chapéus de soldado com as páginas se você quiser, mas, por favor. A raiva e humilhação retornaram, despertando o primeiro pulsar abafado de dor nas pernas. Sim, o trabalho, o orgulho do trabalho, o valor do próprio trabalho. Tudo aquilo não passava de sombras quando a dor ficava realmente forte. Pensar no que ela fizera, pensar que ela podia fazer aquilo com ele, quando ele passará a maior parte da vida adulta pensando que a palavra escritor era sua definição mais importante, tornava-a um monstro completo, algo de que ele precisava escapar. Ela realmente era um ídolo, e se não o matasse, talvez matasse o que havia dentro dele. Ele ouviu o grunhido ávido de um porco. Recordou então como Anne dissera temer que ele não fosse gostar da homenagem, mas ele achava que miséria era um ótimo nome para um porco. Lembrou-se de como ela tinha imitado um porco, como seu lábio superior franzira ao subir, como suas bochechas se achataram e ela pareceu mesmo um porco por um instante. Oink! G. Paul ouviu a voz dela chamando o animal no celeiro. Ei, aqui, que porquinho. Ele se recostou, cobriu os olhos com o braço e tentou agarrar-se à raiva que sentia, pois a raiva o deixava valente. Um homem valente conseguia pensar. Um covarde não. Eis uma mulher que tinha sido enfermeira, disso ele tinha certeza. Ela ainda era enfermeira? Não, porque não saía para trabalhar. Porque ela já não trabalhava. Ela certamente não batia bem. Dava para ouvir os parafusos soltos chacoalhando quando ela mexia a cabeça. Se aquilo era óbvio para ele, mesmo em meio à névoa de dor em que vivia, certamente teria sido óbvio para os colegas de trabalho. E ele tinha algumas informações extras que lhe permitiam julgar quantos parafusos ela tinha perdido, não é? Ela o arrastou dos destroços do carro e, em vez de chamar a polícia ou uma ambulância, o instalou em seu quarto de hóspedes, o alimentou por agulhas espetadas no braço e entupiu seu corpo de drogas. Tanto que ele chegou a ter parada respiratória pelo menos uma vez. Ela não contará a ninguém que Paul estava ali, e se não o fizer até o momento, é porque não tencionava fazê-lo. Será que ela teria agido da mesma forma caso se tratasse de um Zenningen de algum cafundó? Não, ele achava que não. Ela o aprisionara porque ele era Paul Sheldon e ela é minha fã número 1, murmurou Paul e cobriu os olhos com o braço outra vez. Uma memória horrível apareceu nas trevas. Sua mãe o levará ao zoológico de Boston. Lá ele vira um grande pássaro. Tinha uma plumagem belíssima, vermelho, roxo e azul real, a mais bela que ele já vira, e os olhos mais tristes. Paul perguntara à mãe de onde era aquele pássaro. Ela disse que era da África, e ele entendeu que o bicho estava destinado a morrer na jaula, longe de onde quer que Deus o tivesse colocado originalmente, e ele chorou e sua mãe comprou um sorvete para calá-lo. Paul parou de chorar por alguns instantes, mas então se lembrou do pássaro e recomeçou a chorar e ela teve roões que levá-lo para casa, dizendo-lhe enquanto entravam no bonde de volta a Lynn que ele era fresco e frouxo. As penas, os olhos, a pulsação nas pernas começou a acelerar. Não. Ele apertou a dobra do cotovelo mais forte contra os olhos. Do celeiro vinham barulhos espaçados como impactos abafados. Não dava para saber o que significavam, claro, mas em sua imaginação, é só isso. Ele podia vê-la empurrando fardos de feno do segundo andar com o calcanhar da bota. Podia ver os fardos batendo no chão do celeiro. África. Ele veio da África. Então ele ouviu a voz dela, agitada, cortando o pensamento feito faca afiada, quase gritando. Você acha que quando me intimaram para depor em Quando me intimaram para depor em Denver, você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, em nome de Deus? Não sei de onde ele puxou isso. Eu juro. Ele está escrevendo essas coisas. Diga o seu nome. Ninguém do lado da família tem essa imaginação. Anne Wilkes. Tão vívida. Meu nome é Anne Wilkes. Ele esforçou-se por fazê-la falar mais. Ela não falou. Vamos, murmurou ele, com os olhos cobertos com o braço. Era a maneira como Paul pensava melhor, como imaginava melhor.
Sua mãe gostava de dizer à Sorta, Mulvaney, vizinha de cerca, que ele tinha uma imaginação maravilhosa, tão vívida, e que estava sempre escrevendo historinhas tão interessantes, exceto, é claro, quando ela o chamava de fresco e frouxo. Vamos, vamos, vamos. Paul podia ver a sala da audiência em Denver, podia ver Annie Wilkes no banco. Ela não usava jeans, e sim um vestido roxo escuro puído e um chapéu horroroso. Ele viu a sala repleta de testemunhas, viu o juiz calvo e de óculos. Mente e criatividade sempre meu juiz tinha um bigode branco. Havia um sinal sob o bigode branco. O bigode branco cobria parte do sinal, mas não tudo. Annie Wilkes. Ele aprendeu a ler aos 3 anos. Acredita nisso? No espírito de amor de fã. Ele está sempre inventando coisa e escrevendo. Agora eu preciso enxaguar. África. Ele veio da Vamos. Ele sussurrou, mas não conseguiu mais nada. O meirinho pediu que ela dissesse o nome. Ela repetiu várias vezes que seu nome era Annie Wilkes, mas não disse mais nada. Só ficou ali sentada, o corpo sólido e fibroso ocupando espaço, repetindo o nome, mas nada além disso. Ainda tentando imaginar por que a ex-enfermeira que o fizera prisioneiro fora intimida a depor em Denver. Paul adormeceu. 12. Ele estava em um quarto de hospital. Sentiu um alívio tão forte que achou que fosse chorar. Algo acontecerá enquanto ele dormia, alguém tinha aparecido, ou quem sabe algo tivesse mudado no coração ou na mente de Annie. Não importava. Ele adormecera na casa da mulher monstro e acordara no hospital. Mas por que o teriam colocado em um quarto tão grande? Grande como um hangar. O lugar estava repleto de fileiras idênticas de homens deitados em camas com soros idênticos dependurados ao lado. Ele se ergueu e viu que os homens também eram idênticos. Eram todos ele. Então Paul ouviu o bater longínquo do relógio e entendeu que as batidas vinham do outro lado do sonho. Era um sonho. A tristeza substituiu o alívio. A porta do outro lado do quarto enorme se abriu e Annie Wilkes entrou, mas dessa vez vestida em um vestido longo com avental e uma touca de enfermeira. Estava vestida como Misery Chastain em Um Amor de Misery. Ela trazia uma cesta de palha em um braço. Uma toalha cobria o conteúdo da cesta. Paul a viu dobrando a toalha para trás. Ela retirou algo da cesta e arremessou no rosto do primeiro Paul Sheldon que dormia. Era areia. Annie Wilkes fingia ser Misery Chastain fingindo ser o homem dos sonhos, mulher dos sonhos. 2. Então ele viu que o rosto do primeiro Paul Sheldon assumirá um horrendo tom pálido ao primeiro contato com a areia, e o medo o acordou, levando-o de volta ao quarto, onde Annie Wilkes o aguardava, inclinada sobre ele. Ela segurava a brochura grossa de O Filho de Misery. O marcador indicava que ela havia lido 3/4 do livro. Você estava gemendo. Eu tive um sonho ruim. Sobre o quê? A primeira mentira que surgiu em sua mente foi sobre a África. 13. Ela apareceu tarde na manhã seguinte, e seu rosto tinha um tom sujo de cinza. Ele estivera cochilando, mas ficou desperto de súbito, erguendo-se nos cotovelos. Senhorita Wilkes? Está tudo bem, não? Cristo, é um ataque cardíaco, pensou ele, e um rápido momento de apreensão foi substituído por júbilo. É isso aí. Tomara que seja dos grandes. Tomara que exploda o peito. Ele ficaria mais do que satisfeito em rastejar até o telefone, não importava o quanto doesse. Ele rastejaria sobre vidro partido se fosse necessário. E tinha sido um ataque do coração, mas não do tipo clínico. Ela foi na direção de Paul, não cambaleando, mas quase rolando, como o marinheiro que sai do navio depois de uma longa viagem. O que ele tentou se encolher para longe dela, mas não havia para onde ir. Só havia a cabeceira da cama e atrás a parede. Não, Annie alcançou o lado da cama, bateu contra ela, balançou e por um instante pareceu prestes a cair em cima de Paul. Então ficou ali, olhando para ele com o rosto branco feito papel, as veias do pescoço destacadas, uma veia pulsando no centro da testa. As mãos se fechavam em punhos sólidos feito rocha e abriam novamente. Seu coisa feia. O que eu não, mas então ele entendeu, e todo o seu torso pareceu se esvaziar e então sumir. Ele se lembrou de onde o marcador do livro estava na noite anterior, a 1/4 do final. Ela terminara o livro. Sabia tudo o que havia para saber. Sabia que Misery não era estéril afinal, Ian era. Teria ela ficado sentada na sala de estar que ele ainda não vira, de boca aberta e olhos arregalados quando Misery finalmente percebeu a verdade. Tomou sua decisão e fugiu para se encontrar com Joffrey? Teriam seus olhos se enchido de lágrimas quando ela compreendeu que Misery e Joffrey não estavam tendo um caso pelas costas do homem que ambos amavam, muito pelo contrário, que estavam lhe dando o maior presente que podiam, um filho que ele acreditaria ser seu. Teria seu coração saltado no peito quando Misery contou a Ian que estava grávida e ele a estreitou nos braços com lágrimas rolando dos olhos, murmurando meu amor, ó, meu amor, repetidas vezes?
Ele teve certeza, naqueles poucos segundos, que tudo aquilo havia acontecido. Mas em vez de chorar com dor elevada, como deveria ter feito quando Misery expirou ao dar à luz o menino que Ian e Joffrey provavelmente criariam juntos, ela tinha ficado furiosa para valer. Ela não pode ter morrido. Anne Wilkes gritou. Suas mãos se abriam e fechavam cada vez mais rápido. Misery Chastain. Anne, por favor. Havia uma jarra de vidro cheia de água na mesa. Ela pegou e sacudiu na direção dele. Água fria se derramou sobre seu rosto. Um cubo de gelo voou, bateu ao lado de sua orelha esquerda e deslizou pelo travesseiro até aninhar-se em sua clavícula. Em sua mente tão vívida, Poe a viu batendo com a jarra em seu rosto, viu-se morrendo de fratura craniana e hemorragia cerebral em meio a um jorro de água congelante. Seus braços se arrepiaram. Ela queria fazer aquilo. Não havia a menor dúvida. No último instante, Anne girou para o lado oposto e arremessou a jarra na porta, onde ela se espatifou como a tigela no dia anterior. Ela olhou para Poe e afastou o cabelo do rosto com as costas da mão. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.